Essa década aqui de desconstrução que a gente passou anteriormente, onde o pós-verdade cresceu muito, onde a gente teve situações que a globalização ecoou aqui no Brasil, a Primavera Árabe acabou ecoando aqui com outras situações, né? Sim. E a própria política brasileira ser desorganizada anteriormente a esse período é o verdadeiro caldeirão que nasce o Bolsonaro e nasce todo esse conceito que a gente tem hoje de conflito e contenda, que a gente não sabe como que vai ser um Brasil unificado para frente, ou talvez vai ser um Brasil polarizado. Pelo menos se conseguir a harmonia, tá bom, né? Bom, o Brasil ele nunca foi unificado. Nunca foi. O Brasil é um país que ele nasce de uma desigualdade, assim, ele nasce com um projeto de desigualdade. Né? Você tem as capitanias hereditárias e você tem os escravos, né? Os negros escravizados que é no Brasil. E é esse o projeto desde o início. Então, não tem como falar em unificado. E tem uma abolição tardia, né, também. O último país a abolir a escravidão. Que aboliu, mas não aboliu, que tinha um escravo doméstico, né? E você não integrou esse ex-escravizado à sociedade, né? Você não teve nenhum papel de integração como cidadão, para a educação. Tanto é que logo após o Brasil já começou a trazer os migrantes da Europa, né? Italianos, alemães e tudo mais. Então, assim, a gente é um país que não é unificado. Agora, o Humberto Eco ele falava alguma coisa interessante, né? Que assim, hoje a gente vê que a gente vive em bolhas, né? Principalmente cibernéticas, né? Que pese ao diálogo global que se imaginou lá como é que lá atrás que a gente teria, a gente aconteceu ao contrário. Nunca a gente teve num processo tão de tribal quanto a gente está agora, né? O que a gente vive é um processo tribal, em que você defende a sua tribo e contra a outra e não existe nada além dos muros da sua aldeia. É isso que está acontecendo na rede social. Isso para uma ideia de nação, seja aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, é difícil. E isso é um fenômeno mundial, né? Essas bolhas. Mas aqui é mais difícil, por alguns aspectos culturais nossos, né? Mas o que o Humberto Eco falava, ele dizia o seguinte, que antigamente, né, os idiotas eles não tinham voz. Né? Os imbecis não tinham voz. O problema das redes sociais é que deu voz para um exército de imbecis. E aí que é a tal da liberdade de expressão exagerada. Eu não estou falando aqui hipérbole. Tem imbecis de todos os espectros políticos e não é uma crítica ou um ataque específico a ninguém aqui, não. Sim. É uma crítica a várias pessoas, mas não... Tem a história da carapuça também. Né? Quem estiver ouvindo, é perfeito. Né? Deu voz aos de imbecis. E por quê? Porque eles se encontraram, né? Antes um imbecil falava uma coisa dessa no bar. Isso é fantástico que você está falando, é verdade. É incrível, ela conectou. E agora essas pessoas... E o que acontece? Eu tenho percebido muito isso em alguns grupos, né, de WhatsApp, principalmente, porque assim, eu fiz questão de não conviver durante os últimos 4 anos, ou conviver cada vez menos com pessoas muito extremadas, tanto de esquerda quanto de direita, inclusive, né? Porque acabam vivendo em um mundo paralelo. Agora, os bolsonaristas, e aí quem está na frente dos quartéis, me desculpe se sentir ofendido, vivem um mundo à parte. Porque eles se alimentam de notícias que não são notícias, na verdade, a grande maioria são fake news, né? Existe uma narrativa que ela é sempre muito alimentada. Você falou em pós-verdade, não é nem pós-verdade, é auto-verdade. Né? Porque a pós-verdade, ela nasce de um fato, o Trump falava, né? São fatos alternativos. Ele fala isso, né? Não é mentira, não é fake news, são fatos alternativos. Ela nasce com um fato e uma leitura alternativa desse fato enviesada. Isso é a pós-verdade. O fake news depende de algum grau de verdade ali, ou pelo menos... Ele se ancora, né? Ancorar. Agora, a auto-verdade não. Mesmo que você seja alimentado por uma fake news, você pode decidir acreditar nela ou não. Eles não acreditam nem nas próprias fake news deles. Ou seja, em termos de comunicação, acaba sendo um cenário onde tudo é muito conceitual, né? Tudo isso é muito conceitual. É aquilo que você acredita ou não acredita, e ponto, né? E ponto. Então as pessoas elas estão muito assim. E principalmente as mais extremadas, né? Agora... O bolsonarismo eu acho que é um caso à parte na política brasileira. Quem vai falar assim, o petista é chato, o petismo. Mas o bolsonarismo ele é ortodoxo. Ele é fechado em si mesmo. Né? Ele é hermético, né? Isso. E teve a situação da facada, em 2018, que muda tudo, né? E transforma o próprio nome dessa linhagem política, dessa ideia política, em um mártir. Né? Sim. Só que o mártir ficou exposto 4 anos como presidente da República, num cargo institucional, onde ele deveria ter um rito, uma preocupação com o país, com o coletivo, e em grande parte desses momentos, vou até ser um pouco eufemista, ele não faz isso. Né?
E aí a gente tem uma pandemia no meio disso tudo e tal. Que rumo você acha que esse tipo de caixinhas no Brasil pode seguir a partir de 2022? Porque 2022 venceu quem uniu mais. Ficou muito claro isso. Venceu quem conseguiu trazer mais gente, fazer uma frente mais ampla. Fez uma frente, que na política geralmente é assim que acontece. Sim. Meio que a gente quase que voltou ao normal se a gente falar em dinâmica política. Exato. Mas fora isso, você tem uma direita que ela sentiu que ela tem alguma força, né? Ela tem muita força, ela tem bastante. Sempre teve, né? O PSDB se apoiou bastante nisso para conseguir algumas vitórias e tal. O que ela vai tentar se organizar, mas ela não é muito organizada, né? Prova disso foi o que aconteceu de 2018 para cá, tudo esfarela muito rápido nesse meio. Tinha um general, não lembro qual que ele falava que a esquerda só se une na cadeia. Porque na esquerda a gente tem uma profusão também de correntes políticas, né? Sim. Por exemplo, dentro do próprio PT, várias tendências. Sim. A divergência. Stalinismo, leninismo, e aí você vai ter MR8 e tal. E eles só se unem na cadeia. Mas parece que tem uma certa autoridade ou um senso de responsabilidade que faz as pessoas se unirem na última hora. O objetivo em comum, né? Mas nem sempre é assim. E aí ele estava certo sobre a esquerda naquele período ali. Ele estava correto. O problema é que isso está acontecendo na direita, e eles não perceberam isso daí, né? Porque é exatamente isso, quando você personaliza, e o problema da direita é por outro, né? Não é porque são projetos diferentes, é porque tem personalização demais, na minha opinião. Sim. Fala-se muito do lulismo. O populismo é mais forte na direita. O populismo que hoje em dia está muito forte na direita. O Lula é populista, claro, mas o Bolsonaro, ele é uma figura, e é um mito realmente, né? Ele foi criado